Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de janeiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de maio de 1859. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os amigos espirituais possam nos conduzir mais esse trabalho. A leitura será feita pela nossa irmã Carla, o comentário será feito pela nossa irmã Aramita e pela nossa irmã Narumi. Vamos lá então, que Jesus nos conduza. Música de Além Túmulo. O Espírito Mozart acaba de ditar ao nosso excelente médio, Sr. Brian Dojeval, um fragmento de sonata. Como meio de controle, este último o fez ouvir por diversos artistas, sem lhe indicar a fonte, simplesmente perguntando-lhes o que achavam do trecho. Todos reconheceram sem hesitação o estilo de Mozart. Foi executado na sessão da Sociedade do dia 8 de abril passado, na presença de numerosos peritos, pela senhorita Davans, aluna de Chopin e pianista distinta, que houve por bem prestar seu concurso. Como elemento de comparação, a senhorita de Davans executou previamente uma sonata que Mozart compusera quando vivo. Todos foram concordes em reconhecer não apenas a perfeita identidade do gênero, mas ainda a superioridade da composição espírita. Em seguida, um trecho de Chopin foi executado pela mesma pianista, que novamente revelou seu talento habitual. Não poderíamos perder essa ocasião para invocar os dois compositores com os quais tivemos a seguinte conversa. Vocês lembram que Mozart mora em Júpiter, né? Na revista de 1858, ficamos sabendo que Mozart tem morada em Júpiter e a gente sabe que Júpiter já tem espíritos que já estão mais adiantados, moralmente falando. Porque a casa dele tem as formas da sol, né? Do sol, não é isso? É. Claves de sol. Sem dúvida sabeis o motivo por que vos chamamos. Vosso chamado me dá imenso prazer. Reconheceis como tendo sido por vós ditado o trecho que acabamos de ouvir? Sim, muito bem. Reconheço-o perfeitamente. O médium que me serviu de intérprete é um amigo que não me traiu. Qual dos dois trechos preferis? Sem comparação, o segundo. Por quê? Nele, a doçura e o encanto são, ao mesmo tempo, mais vivos e mais ternos. Observação. Com efeito, são qualidades reconhecidas no trecho. Que a primeira é quando ele estava vivo e a segunda já é quando espírito. Por isso que ele diz que ele gosta da segunda. A pianista tocou os dois trechos. Lembra que ele diz aqui, a senhorita Davans trocou o texto, uma sonata de Mozart quando ele compusera quando vivo e depois quando ele, a outra dele quando o médium. E ele disse que o médium foi perfeito. O médium foi perfeito, não traiu, não colocou nada, não acrescentou nada e que ele prefere aquele ditor do que quando ele fez quando vivo. A música do mundo que habitais pode ser comparada à nossa? Terias dificuldade em compreendê-la. Temos sentidos que, por ora, ainda não possuís. Disseram-nos que em vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que não encontramos na Terra. É verdade. Em vosso planeta fazeis a música. Aqui, a natureza inteira faz ouvir sons melodiosos. Só um pouquinho, desculpa. A questão número 5, ele fala em o que nos falta? Sentidos que não possuímos. Quando a gente vai falar lá de O Livro dos Espíritos, que ele vai falar a Deus, ele diz que nós não conseguimos compreender ainda a Deus porque nos falta também sentido. Lembra disso? Aí vamos lembrar do livro O Mensageiro, quando Ismália vai visitar Alfredo,
E lá o grupo solicita que ela toque um pouco o piano. E André Luiz retrata que quando ela começou a tocar as notas, ele ouvia as notas, mas ouvia a letra. Existia uma letra. E ele traduz essa letra, ele não sabe como. Entendeste? Então, ela tocava um piano, ela tocava notas, mas ele ouvia notas e letra, falando de Deus, da criação, e ele inclusive coloca no livro Os Mensageiros. Então, que sentido é esse que nos falta? Que percepção é essa que nós não temos? Então você vê que quanto mais primitivo ser, mais barulhenta a música. Por exemplo, às vezes nós observamos que tem músicas ainda na nossa condição, que fazem muito sucesso, e quase sempre, por tradição, é um atabaque, é uma coisa que mexe. Às vezes as pessoas, o nosso boi bumbá, que é um atabaque, dificilmente a pessoa daqui a pouco vai estar se sacudindo. Por quê? Porque mexe o ser tribal que ainda está dentro de si. Entendeu? Mexe. Por exemplo, o nosso Olodum fez um sucesso enorme. Você vê que é atabaque, é aquela batida, é aquele movimento que inclusive dá até um negócio aqui dentro da gente. Por quê? Porque aciona o ser primitivo tribal que ainda está dentro da gente. E você coloca esse mesmo ser para ouvir um Chopin, para ouvir um Mozart, para ouvir um Beethoven, ele acha extremamente desgastante. Ele dá até vontade de chorar. Ele diz: eu não consigo entender nada, porque ele não tem essa sensibilidade ainda para perceber. Porque quando você escuta uma música, você não escuta, por exemplo, o tribal, ele escuta com o ouvido. É fisiológico isso, a batida é fisiológica, né? O movimento é muito fisiológico. À medida que você vai evoluindo, você escuta com a alma. É diferente. É diferente. Você percebe, você vibra com a alma. Então, mas não dá para quando você ainda não deu conta disso, você ainda não desenvolveu essa percepção, né? Perdendo a grosseria da matéria. A grosseria, né? da matéria. Porque ele diz aqui, a natureza inteira faz ouvir sons melodiosos. E eu fiquei me lembrando assim, às vezes quando a gente vai no mato, uma pessoa, um mateiro que está acostumado, ele escuta coisa que a gente que não está, estou titindo nada. Não estou ouvindo, não vejo, não passarinho, uma coisa, não distingo isso, um som do outro. E ele diz, a natureza inteira faz ouvir sons melodiosos. Sim, sim. É música. Sim, você imagina quando você vê o farfalhar das folhas, quando dá o vento que ela bate uma na outra, aquele som é perfeito, ela vai batendo uma na outra, as folhas, o vento, aquele vento, aquela coisa gostosa. E eu acho tão lindo o cantar dos pássaros, o amanhecer, porque o sol também tem um som, mas a gente não consegue perceber, né? E os pássaros, ele cantam e é de uma melodia. E ele diz que é o segundo. Então ele preferiu a de Chopin. Olha só, vamos lá. Não, vai. Aqui antes ele fala aqui que ele tinha executado foi executada na sociedade, na presença de peritos, aluna de Chopin, que ele tinha feito mediunicamente, sem dizer que era dele. E os peritos disseram que aqui tinha acordes que dizia que era sem dúvida, sem hesitação, o estilo de Mozart. E aí ela foi e executou outra de Chopin. Mas quando ele pergunta aqui das duas, é se ele prefere a que ele ditou mediunicamente ou a que ele fez quando vivo. Aí ele diz que ele prefere a mediúnica. Porque tá bem aqui, Mara, olha só. O espírito de Mozart acaba de ditar o espírito, então é uma psicografia, tá? De ditar ao nosso excelente médio, Sr. Bryan, um fragmento de sonata, um pedacinho, então uma psicografia. Aí o que eles fizeram? Sem dizer nada a ninguém, convidou pessoas que são peritos em Mozart. Aí o que eles fizeram? Como meio de controle, este último, o Sr. Bryan,
o fez ouvir por diversos artistas. É como se dissesse assim, olha, eu recebi uma psicografia de Mozart, está aqui um fragmento de uma sonata. Agora eu vou pegar quem manja e vou submeter essa psicografia, essa sonata, a realmente quem é perito, para saber se... Mas só que ele não falou que era psicografia, entendeu? E aí as pessoas, ao ouvir, identificaram imediatamente que era de quem? De Mozart. De Mozart, né? Aí diz assim, ó, como meio de controle, este último, que é o senhor Bryan, fez ouvir por diversos artistas, sem lhes indicar a fonte, ou seja, não disse que era psicografado, simplesmente perguntando-lhes o que achavam do trecho. O que vocês acham desse trecho? Todos reconheceram, sem hesitação, o estilo de Mozart. Nossa, isso parece muito com Mozart. É o mesmo estilo. Lembra que são peritos, não são curiosos. Aí vem agora a segunda. Foi executada na sessão da sociedade do dia 8 de abril passado, na presença de numerosos peritos, pela senhorita de Davans, aluna de Chopin e pianista distinta, que houve por bem prestar seu concurso. Como elemento de comparação, a senhorita Davans executou previamente uma sonata que Mozart compusera quando vivo. Não poderíamos perder essa ocasião para invocar os dois compositores, Mozart e Chopin, com os quais tivemos a seguinte conversa. Aí começa com Mozart e aí ele pergunta, né? Qual dos dois? Agora olha só aqui, olha. Sem dúvida sabeis o motivo por que vos chamamos, vosso chamado me dá imenso prazer. Fui eu que chamei? Foi. Olha a moral de Kardec, gente. Ele está falando com Mozart, um espírito de Júpiter. Me dá imenso prazer, imenso prazer. Vosso chamado me dá imenso prazer. Reconheceis como tendo sido por vós ditado o trecho que acabamos de ouvir? Sim, muito bem, é isso mesmo. E ele está sendo invocado não pelo mesmo médico, já é um outro médico. Kardec tinha muito cuidado, entendeu? E quase sempre, quando ele fazia a invocação, ele não contava porque estava invocando para o médico não se autossugestionar. Mas o segundo que ele fala é a composição dele em espírito. Em espírito. A composição mediúnica. O segundo é o primeiro aqui. Não, ela diz que ela toca, mas aqui ele fala previamente. A palavra previamente quer dizer que... primeiro. Então, qual dos dois preferis? O que foi tocado primeiro ou segundo? Ele diz, sem comparação, o segundo. Que até os próprios peritos reconheceram que era estilo do Mozart, mas estava bem melhor, né? Foi como se assim, eles pegaram numa sala, encheram de peritos e não disseram nada. Aí pegaram a senhorita Davans, que tocava muito bem, aí toca aqui essa composição que Mozart fez quanto vivo. Aí ela tocou um trecho. Aí agora toca essa outra, que é mediúnica, mas não disse nada para eles. Aí ela tocou. Aí perguntaram dos peritos, aí os peritos disseram, olha, sem dúvida, as duas composições são estilo de Mozart, mas a segunda é melhor do que a primeira. É mais, vamos dizer assim, é mais refinada, mais elaborada. Na hora de Kardec escrever, é que ele contou logo o que aconteceu, aí ele disse, agora eu vou contar um detalhe, mas previamente, né, ou seja, primeiro veio quem? A sonata que ele mesmo... A sonata conhecida dele, a em vida. E depois a outra, que era estranha, que é para poder fazer a comparação. E aí depois invocou e ele disse que também ele prefere o primeiro. A segunda, que é muito melhor, né? A segunda, né? Ele diz, por que a segunda? Nele a doçura e o encanto são ao mesmo tempo mais vivos e mais externos. Olha lá, doçura e encanto. E ele faz a observação que são qualidades reconhecidas no trecho. Os peritos que falaram. A música do mundo que habitais pode ser comparada à nossa? Ele diz, olha, terias dificuldades em compreendê-la. Temos sentidos que por ora ainda não possuís, né? Vamos lá. É a sexta, né? Disseram-nos que em vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que não encontramos na Terra. Resposta. É verdade, em vosso planeta fazeis a música. Aqui a natureza inteira faz ouvir sons melodiosos. Olha que lindo isso.
Poderias tocar piano? Sem dúvida que posso, mas não o quero. Seria inútil. Entretanto, seria poderoso motivo de convicção. Não estás convencidos ainda? Observação. Sabe-se que os espíritos jamais se submetem a provas. Sabe-se que os espíritos jamais se submetem a provas. Se realmente tem espírito aqui, balança esse celular 3 vezes. Ele disse, olha, se você quiser acreditar, acredite. Eu não estou nem aí se tu não acreditar, porque isso não vai me tornar melhor e nem pior. Eu não vou perder tempo. É assim que os espíritos... Estou aqui para satisfazer. Não estou aqui para estar satisfazendo. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou estar mexendo no relógio só porque tu quer saber. Se tu não acredita o que eu falo, tu vai acreditar se eu estou mexendo no celular ou não? Então, os espíritos realmente lúcidos não se submetem a isso, tá? Muitas vezes fazem espontaneamente aquilo que não lhes pedimos. Esta, aliás, entra na categoria das manifestações físicas, com as quais não se ocupam os espíritos o quê? Elevados. Então, espírito superior não vai estar mexendo o objeto. Bateu porta. A gente vai dizer, poxa, Conceição, então quer dizer que mesas girantes, tudo aquilo se tratava de espíritos de ordem inferior, coordenado por espírito superior. Porque eu sou um espírito inferior. Eu sou um espírito inferior, mas não sou perverso. Nessa encarnação, não. Então, são espíritos, porque eu estou muito mais vinculada à matéria. Então, por que eles vão atuar sobre a matéria se tem alguém muito mais próximo da matéria? Conceição, por favor, faça isso, isso, isso. Sim, senhor, meu patrão. Vou lá mexer o que ele tem de fazer. Na boa. Que pensais da recente publicação de vossas cartas? Reavivaram bastante a minha lembrança. Vossa lembrança está na memória de todo mundo. Poderias avaliar o efeito que essas cartas produziram na opinião pública? Sim, tornei-me mais amado e as criaturas se apegaram muito mais a mim como homem do que antes. Observação. Oi? Que cartas são essas que ele se refere? São psicografias que ele trouxe. Não, cartas quando ele estava vivo. Ah, é? Lembra que antigamente não tinha internet e telefone. Então as pessoas faziam cartas. Até outro dia não saiu as cartas que Getúlio Vargas trocava com a filha. Mas aqui está mencionando como se elas tivessem sido Depois, né? Então, as cartas publicadas depois que ele morreu. Geralmente as cartas da pessoa, as cartas particulares. Sim, porque é uma coisa do momento, mas geralmente chega assim, morreu fulano. Aí vai as cartas que escreveu para não sei quem. As cartas, outro dia saiu as cartas do Niemeyer. Então geralmente é depois que a pessoa morre. Poderoso Google, né, Paulo? E quando ele fala aqui, foram as cartas que ele escreveu quando vivo. Com certeza. A Carlinha vai já também no Poderoso Google aqui. Não vou nem... Observação. Médio poderoso. Observação. Estranha à sociedade, a pessoa que fez estas últimas perguntas confirma que foi exatamente essa a impressão produzida por aquela publicação. Porque assim, eu vejo assim, vocês lembram quando a Madre Teresa faleceu? Tempos depois saiu o livro, as cartas que ela escrevia para o confessor dela, né? Teve muita gente, mas assim, mostra uma pessoa mais humana. Ela não era super-humana. Mostra as dificuldades, as coisas que ela tinha, as doenças. Não é porque a pessoa está trabalhando no bem ou já é um espírito adiantado, que ela estando encarnado aqui nesse planeta, que ele vem em regime de exceção. Tá. Isso não existe. Cartas de Mozart. Olha aí. O livro reúne cartas do músico que o retratam como ser humano dotado tanto de qualidades quanto de imperfeições. Ou seja, é um livro, né? A obra apresenta o contexto em que as cartas foram escritas, mostra como o músico pensava, como reagia aos eventos de sua época ou de que forma se dirigia aos seus contemporâneos na intimidade do seu círculo de relações. O genial e irreverente compositor, que em apenas 35 anos de vida tornou-se um imortal. É um livro. Vamos ler? Eu achei bem legal as cartas da Teresa de Calcutá, que mostra que ela sofria de enxaqueca, ela tinha às vezes depressão, mas nada disso impedia. Mas nada disso impedia que às 4 horas da manhã ela estivesse em pé.
Quem de nós, quando Era a criança, última a 4 dormir, horas né? da manhã ia estar de pé para cuidar de leproso, né? Então, assim, para mim, ver a coisa assim, mais a parte humana dela, que ela está encarnada, todos nós estamos encarnados e todos nós passamos por vicissitudes, não é porque a pessoa é boa, a gente tem a mania de pensar assim, chegou a um patamar que nada mais atinge, não atinge. E ela escrevia para o confessor dela as dúvidas dela, as dores, mas isso não impediu de ela fazer o trabalho. Eu acho que isso é mais luminoso ainda. Desejamos interrogar Chopin. Será possível? Sim, ele é mais triste e mais sombrio do que eu. Após a evocação, poderias dizer-nos em que situação vos encontrais como espírito? Fazer o Chopin? Deixa eu só falar aqui que aqui tem uma nota que o Frederic François Chopin nasceu em 1810, morreu em 1849, ou seja, com 39 anos, pianista polonês radicado na França e compositor para piano da era romântica. É amplamente conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história. E qual foi a data de Mozart? Mozart nasceu em 27 de janeiro em 7 Salzburgo, do na ano de que ano? 27 de janeiro de 1756. Mais tempo, né? Em Salzburgo, na Áustria, e Austríaco. faleceu ao 5 de dezembro de 1791 em Viena, na Áustria. 1791, né? 27 de janeiro. Austríaco. Ontem. Vai ter bolo hoje. Nasceu em 1756, morreu em 1791, 35 anos. Mozart viveu. Vamos lá, vamos ver a situação dele. Ainda errante. Errante o que que é? Não encarnado. Na erraticidade. Então, ou seja, ele está vinculado à erraticidade de algum planeta. O Chopin, ele não falou onde estava, mas ele poderia estar na erraticidade, como ele poderia também estar encarnado, Mozart, encarnado em algum outro planeta. Subentende que Júpiter, né? Tende saudades da vida terrena? Não sou infeliz. Sois mais feliz do que antes? Sim, um pouco. Dizeis um pouco, o que significa que não há grande diferença. O que vos falta para serdes mais feliz? Digo um pouco em relação àquilo que poderia ter sido, porque com minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que eu fiz. Olha, vocês que ficam dispensando aí os talentos. Esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta atualmente? Certamente ela virá. Antes, porém, serão necessárias novas provas. Disse Mozart que sois sombrio e triste. Por quê? Dor de cotovelo dele. Mozart disse a verdade. Entristeço-me por haver empreendido uma prova que não realizei bem e por não ter mais coragem de recomeçá-la. Jogou os talentos, né, tadinho? Tadinho. Como considerais as vossas produções musicais? Eu as prezo muito, mas em nosso meio fazemo-las melhores. Sobretudo, as executamos melhor. Dispomos de mais recursos. Quem são, pois, os vossos executantes? Sob nossas ordens, temos legiões de executantes que tocam nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer um dos vossos. Afe Maria, chega, arrepiou. São músicos completos. O instrumento de que se servem é, por assim dizer, a própria garganta. Não adianta, tia. Segue que não tem mais sentido para entender. São auxiliados por alguns instrumentos, espécie de órgãos de uma precisão e de uma melodia que parece ainda não podeis compreender. Sois errante. Sim, isto é, não pertenço com exclusividade a nenhum planeta.
Os vossos executantes também são errantes? Errante como eu. Poderias explicar-nos Agora é a moça, o que tá? acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. Compreendo vossa surpresa. Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundo que eles podem servir de habitação temporária. Isso está lá em Um Livro dos Espíritos, tá? Espécies de bivaques. E bivaques é acampamento temporário ao ar livre. É. De campos em que descansem de uma demasiada longa erraticidade. Essa resposta está no Livro dos Espíritos. Estado este sempre um tanto penoso. Você sabe qual é a questão? Você viu? Está no Livro dos Espíritos que ele ainda diz assim: a Terra algum dia já vai ser, que ele acha que vai ser no futuro. Ele diz: já foi. Ele disse: em que época? Quando ela estava em formação. Então, ou seja, o planeta Terra era uma formação, ele estava naquele processo de ebulição, fisicamente falando, mas paralelo a isso, no mundo espiritual, estava sendo um espaço de repouso a esses espíritos. Nem está em stand-by, né, preparando para reencarnar, aquela vamos lá, vamos estudar, vamos isso, aquilo outro. Não, calma, férias. Vá para um plano, fica tranquilo lá, dá um tempo, esquece a reencarnação, entendeu? É dá por um isso que tempo ele e se está triste, prepara. porque ele podia ter feito mais, podia estar em Júpiter. Está só refletindo, disse, podia meu ter Deus, pago o consórcio dele em dia, está em Júpiter. Aí ele com dor de cotovelo, que o moça já está Moça lá. Ele podia, por que eu não paguei minhas prestações? Mundo É a pergunta 234 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre o mundo. Essa também é a transitório. resposta, é. E é essa a resposta. 234? É. Agora- Pergunta 234. Aí volta Chopin. Reconheceis aqui um de vossos alunos? Sim, parece. Assistirias à vontade à execução de um trecho de vossa composição? Isso me dará muito prazer, sobretudo se executado por alguém que de mim guardou uma boa recordação. Que ela receba os meus agradecimentos. Qual a vossa opinião sobre a música de Mozart? Como é que fala mal? Aprecio-a bastante. Considero Mozart como meu mestre. Partilhais de sua opinião sobre a música de hoje? Mozart disse que a música era mais bem compreendida em seu tempo do que hoje. Isso é verdade. Imagina se Mozart volta hoje. Até hoje. Se Mozart volta hoje, ele vai dizer: olha, o negócio Vocês não piorou sabem por de aqui, nada. hein? Ontem estava ouvindo a música que faz sucesso no Brasil. O nome dela é Jéssica. E o nome dela é Jéssica. E o nome dela é Jéssica. Eu digo, pelo amor de Deus, como é que pode isso fazer sucesso? Para você ver o nosso. É Jennifer, meu nome é Jennifer, Tá vendo? É Jennifer, né? É Jennifer. Meu nome é Jennifer, eu digo, pelo amor de Deus. É só isso a música. Eu não ouvi não, mas eu já ouvi as conversas. Mozart disse que a música era mais bem compreendida em seu tempo do que hoje. Isso é verdade. Entretanto, objetarei que ainda existem verdadeiros artistas. Nota: o fragmento de sonata ditado pelo espírito Mozart acaba de ser publicado. Pode ser adquirido, para quem quiser, no escritório da Revista Espírita ou na livraria espírita do Senhor Ledoyen, Palácio Royal, Galerie de l'Orléans, número 31, preço de 2 francos. Será remetida sem despesa de correio, com vale postal naquela importância. Ele ainda faz todo o comercial, né? 2 euros agora, tá? 2 euros. Vezes 5, 10 Na Suíça reais. ainda tem franco, né? Mas lá ainda já Já é eu. escritório da Revista Espírita, tá? Hoje era peça pelo site www. Baixa aqui, passa o seu cartão e baixa aqui rápido, faz um download. Download sai um franco só. Mundos intermediários do transitório. Isso aqui vai dar um pano pra manga. Bora lá? Bora. Mundos intermediários ou transitórios. Nota do tradutor 29, Dona Mita. Vide Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6, Pluralidade das Existências, que começa bem aqui, que é essa aqui no Mundo Transitórios, começa na pergunta 234, que eu falei para vocês ainda agora. Vamos lá ler? Vamos pro livro? Numa da... Quer repetir? Vamos pro livro dos Espíritos.
Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou ponto de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erraticidade demasiado longa, a erraticidade, longa, sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Aí ele pergunta na 234A se os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade. Ele diz sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Imaginai-os como aves de arribação que pousam numa ilha para aí aguardarem que se refaçam suas forças a fim de seguir seu destino. E ele pergunta se os espíritos progridem durante suas estadas nos mundos transitórios. Certamente, os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Essa evolução partindo do princípio da instrução, tá? Daí que ele está tristinho mesmo. Numa das respostas que foram dadas em nosso número anterior, vimos que haveria, ao que parece, mundos destinados aos espíritos errantes. A ideia de tais mundos não se achava na mente de nenhum dos assistentes e ninguém nela teria pensado não fosse a revelação espontânea de Mozart. Nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de qualquer opinião preconcebida. Visando aprofundar essa questão, nós a submetemos a outro espírito fora da sociedade e por meio de outro médium que não lhe tinha nenhum conhecimento. A Santo Agostinho, tá? Se batam. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, mas eles são gradativos, isto é, entre os outros mundos ocupam posições intermediárias, de acordo com a natureza dos espíritos que a eles podem ter acesso e onde gozam de maior ou menor bem-estar. Então, essas respostas do Livro dos Espíritos foi dado por Santo Agostinho, né? E assim, para a gente ter uma ideia, se vocês se lembram do Memórias de um Suicida, que depois ele não quer voltar, todos os outros já estão voltando e ele não quer voltar, e ele vai se aperfeiçoar. E ele vai para uma escola dessa, que é no lugar... então tem uns lugares que ele diz, por isso quando ele diz aqui, que de acordo com a natureza dos espíritos que a eles podem ter acesso. Tem mundos intermediários que, dependendo da natureza, vocês sabem da gradação, né? Se a pessoa estiver muito mal, ela não dá para ela ir para vamos dizer assim, uma escola para aprender umas coisas para ir se adiantando. O Camilo conseguiu ir acho que ele fez até pós-graduação. Não estava com medo de reencarnar. De tanto de reencarnar. Agora, só que eu não sei se era esses poucos. Se era pouco. Que ele saiu de um... Que ele diz lá, que ele sai de um, vai para o outro, aí o cara diz, você já está aqui há muito tempo, já mudou de turma e você ainda está aqui. Aí que ele voltar. A turma dele não tinha mais ninguém. Mas eu acho que caso de suicida não vai para esses campos de repouso, não. Ele estava protelando, Mas várias assim, colônias. que pode ser de estudos, porque aqui ele diz, que pode ser de estudo. Sim. Mas acho que aí eles podem dirigir-se a lugares, depende como é. Mas o caso de suicida, acho meio difícil. Porque nós estamos falando de quem aqui? Quem é a alma que nós estamos falando? Chopin. Pois é, né? Vamos parar, meus irmãos, aí. Vamos dar uma paradinha. A gente vai voltar na questão número 1. Não adianta a gente correr, não. Alguma pergunta? Vocês ficarem em silêncio, só nós três ficamos discutindo aqui? Deu para compreender?
um pouco da música. Quando vocês ouvirem Jennifer, não é Jennifer? É Jennifer. Ouvirem Jennifer, você diz, ou quando ouvir um atabaque, bum, 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 você diz, eita, que o tribal está dentro de mim ainda, né? Então a diferença entre colônia espiritual é que a colônia já está associada ao planeta onde a pessoa vai encarnar, né? O outro está não. Tá vinculado a nenhum planeta. Olha só, a Carla tem uma conclusão aqui. Fale, minha filha. Não, eu perguntei dela a diferença entre colônia espiritual e um mundo desse de repouso, de erraticidade, é que a colônia ela já está vinculada ao planeta onde o espírito vai reencarnar, né? E o outro não, é só de repouso. E aí depois que a pessoa vai para o planeta que ela tem que ir, né? Estagiar. Está vinculada a colônias do próprio planeta, não, né? E ele diz assim, esses mundos transitórios, vamos dizer assim, não mora ninguém. Esses mundos transitórios ou da erraticidade, não mora ninguém. É só mesmo, vamos dizer, só de passagem, só para os espíritos errantes. Eu acho que até quando ele diz assim, Aramita, em que época a Terra... em que época a Terra participou? Ele diz, na sua formação. Porque olha só... Por exemplo, quando os espíritos se aproximam da Terra, o que eles costumam falar logo de primeiro? Denso. Que eles sentem que é o quê? Denso. Essa densidade, esse algo desagradável, é resultado do quê? Do povo. Do povo que está encarnado aqui, campo mental do povo. Então, se esses espíritos querem repousar um pouco, é por isso que eles buscam um planeta que está em formação e que ainda não tem ninguém encarnado vivendo. Que foi o caso, por isso aqui é repouso. Porque, por exemplo, a gente pega a colônia Nosso Lar, que está vinculado ao Brasil, em particular ao Rio de Janeiro. Quando o planeta Terra estava entrando em guerra, houve um saculejar total nas colônias vinculado ao planeta Terra. Porque isso mexia tanto com o mundo físico como mexia com o mundo espiritual. Por quê? A quantidade de espíritos que iria desencarnar em massa daria um trabalho muito grande para a espiritualidade. Na obra, é uma das obras de André Luiz, meu Deus, que retrata isso. Eu acho que é o próprio Nosso Lar que vai falar da Segunda Guerra. Ele diz o quê? Que a quantidade de espíritos era tamanha desencarnando na Europa que o mundo espiritual, psiquicamente, não comportava receber mais um espírito. Então, esses espíritos começaram a vir para colônias vinculadas ao Brasil. E aí, quando a gente vai em Pedro Leopoldo, todos contam essa história. Quando você vai em Pedro Leopoldo, você vai na Fazenda Modelo, a casa do Rômulo Joviano, e aqui na lateral tem um campo enorme, enorme. Então, no período da guerra, no horário do almoço, você via o Chico andando, e ele se abaixava e levantava, e andava, se abaixava e levantava. E aí, o que ele falou depois? Que ali naquele campo, lá em Pedro Leopoldo, foi como se fosse assim, foi construído um acampamento, uma enfermaria, para recolher espíritos e serem levados para lá. E ele, no horário do almoço, ia para lá para ajudar também. Você imagina o que é um homem viver nesse... Lá e cá. E foi uma época que, inclusive, Estevão veio, chamou Emmanuel para ajudar na Segunda Guerra. Outro assumiu o lugar de Emmanuel junto a Chico, no trabalho, porque ele precisava da assistência. Então, ou seja, mexe com o mundo encarnado e desencarnado. Descobre nossos guias aqui. Eu me lembro que tem um caso no Nosso Lar, a senhora estava desesperada, sabe por quê? Porque corria o risco do marido dela morrer e voltar, ela não queria encontrar com ele. Será que esse marido foi bom, hein? Pelo amor de Deus, aqui não. Até o nosso próximo estudo.